apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, você que me assiste pelo YouTube, pela internet em rede nacional. Graça e paz, que os anjos de Deus ministrem sobre a vida de vocês. Amém? Graça e paz a vocês aqui na igreja também. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu creio e recebo que todos vocês foram trazidos por Deus, guardados e protegidos pelos anjos do Senhor. Amém? Antes da ministração, vamos orar para que a palavra seja revelada. Pegue a sua Bíblia aí. Você que está pela internet, acesse bibliamga.com, tá? É a nossa Bíblia gratuita online. Pegue a sua Bíblia, feche os olhos. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu reconheço que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu rogo a Ti, para que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos. Revela, Senhor, Tua palavra aos que vão me assistir agora pela internet, num DVD, vão me ouvir agora num CD, e os que estão aqui na igreja, todas as ovelhas que estão na igreja, revela a Tua palavra, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em João capítulo 3. Antes de eu falar de João aqui, dessa palavra, eu quero dar glória a Deus. Hoje é dia 14 de dezembro de 2014. Eu quero dar glória a Deus porque hoje eu estava falando com Deus à tarde e eu acho que é isso aí mesmo. Nós temos uma ovelha aqui na igreja que está completando 98 anos. Abraão abençoado. Olha, eu conheço várias igrejas em graça, ministérios em graça, mas eu não conheço nenhuma ovelha em graça com 98 anos. O senhor é o único. Glória a Deus pela sua vida. A Ele, igreja. Abençoado Abraão, 98 anos. E em graça, hein? Glória a Deus. Vem aqui, Abraão. Vem aqui que eu vou fazer uma oração pelo Senhor. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Vem aqui. Já que está ao vivo mesmo, deixa eu apresentar o Senhor a todos para que o mundo... Vem aqui, sobe aqui, por favor. Vem aqui. Isso. Igreja, eu quero que vocês, com reverência a Deus, fiquem de pé, por favor, por alguns minutos. Estenda a mão sobre esse homem de Deus aqui, o Abraão. Nós chamamos ele de Abraão, carinhosamente, respeitosamente. O nome dele na carne é Wilson, mas no céu ele é conhecido como Abraão. E hoje ele... É hoje ou amanhã? É amanhã, né? É amanhã, mas amanhã não tem culto, amanhã é segunda-feira. Hoje é 14 de dezembro de 2014. Ele está completando 98 anos. E em graça, para a glória de Deus. Então, o presente que eu quero dar para o Senhor é a minha oração a Deus pela sua vida. Estenda a mão sobre ele, abençoados. Paulo diz para levantar mãos santas que não tem ira e nem contenda. 98 anos e em graça, debaixo do apostolado. Senhor meu Deus, para a tua glória, primeiro eu te agradeço pela sua bondade, pela tua graça de conceder vida a esse teu servo, humilde, fiel, fervoroso de espírito, homem reto, justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero te reconhecer na vida do abençoado Abraão. Eu quero te reconhecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Meu Deus e meu Pai, eu te glorifico porque o Senhor tem dado saúde para este homem de Deus, que é temente a Deus. Graças te dou, Senhor, e eu declaro ele para a sua glória, debaixo da minha cobertura pastoral, debaixo da minha cobertura profética e debaixo da minha cobertura apostólica. Que os anjos de Deus que foram enviados para me servir, te sirvam também em excelência para a glória de Deus. Em nome de Jesus, haja saúde sobre a sua vida, para a glória de Deus. Eu te amo em Cristo, com amor não fingido, como Paulo me ensinou.
Glória a Deus pela sua vida, Abraão. Quem pode falar amém? Glória a Deus, obrigado. Pode se sentar. Tira uma foto aqui, tira uma foto lá, ele vai tirar. Tira uma foto aqui do abençoado. Aí, Abraão, obrigado. Mais palmas ao Senhor pela vida dele. Não é todo dia que você vê uma ovelha em graça com 98 anos, né? Pode se assentar, por favor. Não é todo dia que você vê uma ovelha em graça com 98 anos. O pastor, o apóstolo, se tiver alguma ovelha aí com 98 anos, eu estou apostando, hein? Eu duvido que na sua igreja em graça tem uma ovelha de 98 anos. Aqui no MGA tem. Glória a Deus pela vida do Abraão. João capítulo 3, quem já achou, diga amém. O assunto hoje é polêmico, como sempre, mas verdadeiro, libertador, revolucionário e principalmente esclarecedor. Vai te esclarecer muitas coisas. Vai falar com você, vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. A ministração de hoje, que tem por tema: nascido da carne ou nascido do Espírito? Tem dois tipos de pessoas nas mais diversas igrejas na face da terra. Por isso que Jesus disse uma vez: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque dizer Senhor, 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 em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome... Ele falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Praticais iniquidade? Ué, então não eram nascidos do Espírito? Porque quem é nascido do Espírito não pratica iniquidade. Nascidos da carne ou nascidos do Espírito? E vale te lembrar que os nascidos da carne, vou te dar uma dica antes de ler o texto, os nascidos da carne não estão fora da igreja, estão dentro das igrejas. Seja da lei, seja em graça. Porque também há nascidos do Espírito na igreja da lei, como também há nascidos da carne numa igreja em graça. É os dois lados, a justiça de Deus. Há nascidos do Espírito na igreja da lei. Moisés estava debaixo da lei e era nascido do Espírito. Davi era nascido do Espírito. Como também há nascidos da carne em graça. Alexandre o latoeiro, que perseguia, que fez muitos males a Paulo, era um nascido da carne. E por aí vai. João 3, versículo meia dúzia. João 3, verso 6. O próprio Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Não tem jeito. E ele não está falando de nascer de relação sexual, que é o que Nicodemos pensou. Jesus aqui não está falando do nascimento carnal através de uma relação sexual. Nasce um bebê, não é isso que ele está falando. Ele está falando em termos espirituais. Porque na verdade Jesus é o próprio Deus, e quando ele estava aqui na terra, as parábolas dele, as pregações, os ensinos dele, todos eram espirituais. Jesus é o próprio Deus que se revestiu em carne. Ele não ia sair do céu para vir aqui na terra falar de coisas terrenas e carnais. Se ele era o próprio Deus, o Espírito, como que ele ia vir falar de coisas terrenas? Então, ele até falou de coisas terrenas por parábolas, comparando com as coisas espirituais, celestiais. Mas quando ele disse o que é nascido da carne é carne, ele não está falando de bebê, de pessoa que nasceu de relação sexual. Ele está falando em termos espirituais. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Perceba que na parte B do versículo 6, a segunda parte, mas o que é nascido do Espírito em maiúsculo, que é Espírito Santo, que é o próprio Deus. O que é nascido do Espírito é, em minúsculo, Espírito. Quem são, ou o que é, ou como conhecer um nascido da carne?
E como conhecer o nascido do Espírito? Sendo que não está escrito na testa, nascido da carne, e nem escrito na testa, nascido do Espírito, visto que os dois têm Bíblia, os dois creem em Deus, os dois congregam tanto da carne como do Espírito. Como conhecer? Por isso que eu disse que essa mensagem vai te trazer muito discernimento. Levante a mão e diga: eu recebo discernimento. O que é discernimento? Vem da palavra discernir. O que é discernir? É entender de um modo espiritual. Discernir é entender de um modo espiritual. É ver as coisas de um modo espiritual. Então, quando você vê os fatos, os acontecimentos de um modo espiritual, com a visão espiritual, você está discernindo. É diferente de entender que 2 mais 2 são 4. Aí não precisa discernir. Você está entendendo na carne, humanamente falando. Discernir é entender de um modo espiritual. Bom, então como saber, como conhecer o nascido da carne do nascido do Espírito? Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Minha mensagem só tem esse versículo. A minha mensagem, ela é uma revelação profética e apostólica. O texto bíblico é esse aqui. Eu posso ler a Bíblia inteira agora, mas a revelação está aqui, em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É claro que eu não vou falar nomes nunca, salvo se for preciso, em extrema necessidade, como Paulo teve que fazer. Citou o nome de Alexandre, Himeneu, Fileto, Demas, Crescente, ele citou vários nomes. Como conhecer o nascido da carne? Como conhecer o nascido do Espírito? Vamos começar pelo nascido da carne, né? João 3,6, o que é nascido da carne é carne. Como conhecer o nascido da carne? O nascido da carne, ele é semelhante ao nascido do Espírito. Ele é semelhante, mas ele é diferente. Ele é semelhante como? Ele também congrega, ele também tem uma Bíblia, ele também lê a Bíblia, ele também canta, ele também ora, também crê em Deus, mas ele é nascido da carne. Logo, todos os frutos da vida dele serão frutos o quê? Carnais. Eu penso que ao esclarecer para você esse assunto, eu penso que você não vai julgar ninguém, ficar apontando o dedo para ninguém, mas eu penso que você vai ter na sua mente ideia, ou vai surgir pessoas que você pode julgar para você mesmo aí, né? Você não vai chegar na pessoa: você é um nascido da carne, ainda que seja. Estão me entendendo? E eu conheço vários, como também conheço quem é nascido do Espírito. O nascido da carne, os frutos de tal ou de tais pessoas serão frutos carnais, não vai ter jeito. A minha vontade era citar nomes aqui, de pessoas que já passaram nesse ministério, nessa igreja. Minha vontade é citar nomes, mas eu, por ética pastoral, profética, apostólica, por ética espiritual, eu não vou citar. Mas ao passo que eu vou falando, eu vou lembrando de tais pessoas. O nascido da carne, as atitudes são carnais. O resultado de vida espiritual é um resultado carnal. Eu vou te dar algumas dicas. O nascido da carne, ele nunca persevera, ele não tem perseverança. Ele não permanece. Lucas capítulo 8, e deixa o João 3 aberto. Deixa o João 3 aberto. Será que nós vamos encontrar aqui na Bíblia o nascido da carne? Claro que vai encontrar. Provavelmente não com o nome nascido da carne, mas com discernimento, diga, discernimento, você vai entender de um modo espiritual que é um nascido da carne. João 3 deixa aberto. Lucas 8, quem já achou? Olha lá, ó. Lucas 8, versículo 4. Ó. Lucas 8, 4. A parábola do semeador. Lucas 8, verso 4. Será que aqui fala do nascido da carne? Será que aqui fala do nascido do Espírito? Vamos ver, vamos ler para ver o que acontece. Lucas 8, 4. Ajuntando-se grande multidão,
e vindo ter com ele, ou seja, com Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábolas. Dizer por parábolas, ou seja, ele disse algo espiritual, mas usando termos carnais, terrenos e humanos. É isso que é parábola. Dizer uma coisa, mas falando sobre outra. Entendeu? Lucas 8:5. Aí Jesus começou a falar. Um semeador saiu a semear sua semente. Quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida, você vê que nasceu, né? Ó a dica, nasceu. Nascida, secou. Secou quer dizer morreu, né? Porque não tinha umidade. Lucas 8:7. Outra o quê? Outra semente caiu entre espinhos e crescendo. Aí tá vendo aqui, ó? Outra dica, você vê que até cresce, né? E crescendo com ela os espinhos. Não deu nada, porque sufocou, né? Cresceu, mas o espinho cresceu também. Então, sufocaram. Lucas 8:8. Outra caiu em boa terra. E nascida. Alô? Será que você consegue enxergar aqui o nascido do Espírito? Lucas 8:8. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Tá claro ou não tá claro? Mas eu vou explicar a parábola. Ele falou por parábola. Agora ele vai começar a dizer as claras. Lucas 8, verso 11. Pula aí para o verso 11. Lucas 8:11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os. Os é artigo definido no plural. Se refere a pessoas. Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo, entre aspas, né? Que em graça não tem diabo, mas tem aí o primo, tem o marido, tem o vizinho, tem o colega, tem o mundo, tem as coisas do dia a dia, né? Tem as fortalezas. Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Eu não sei quem é o diabo que tira o coração da palavra dessa pessoa. A pessoa ouve, né? O diabo pode ser a mulher que está em casa, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser o cunhado, pode ser o primo, pode ser os amigos. Você está indo naquela igreja lá? Não acredito. Você está indo para a igreja agora? E a nossa cachaçinha? Você não vai mais fumar não vai cheirar, não vai não sei o quê, quer dizer. Aí começa a cornetar a mente. Sabe o que acontece? A pessoa ouviu a palavra, ela creu, ela entendeu, mas como é nascido da carne, o diabo vai lá e tira a semente. Quem está entendendo? Tais pessoas não dá em nada nunca. Eu duvido que você não conhece pessoas assim. Dura um mês. Teve uma que durou 1 ano. Eu falei, pastor, até que durou bastante, né? Mas é nascido da carne, não vai durar muito, e nem para sempre. João 3,6, porque o que é nascido da carne, é carne. Ouve a palavra, recebe com alegria, dança, bate palma, aplaude. Quem crê? Eu creio. Diga comigo, eu digo. Mas não se esqueça que é nascido da carne, que não vai permanecer, que não vai prevalecer, que não vai perseverar. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Porque é nascido da carne. Eu conheço vários nascidos da carne. Alô, por isso que eu não me emociono de ver pessoas entrando e pessoas saindo da igreja. Desculpa ter que usar essa expressão, não tem nada a ver com vocês, tá? Vocês novos estão chegando agora. Eu não me emociona. A pessoa saiu. É que você não sabe, né? Mas eu já sei que é nascido da carne. Quem está entendendo? Então, para mim, eu já sabia que ou era ontem, ou é hoje, ou vai ser amanhã. Nascido da carne, João 3,6. Nascido da carne é o quê? É carne. Diga comigo assim, apóstolo, essa mensagem vai ser muito boa para mim. Porque agora eu vou ter discernimento de quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito. Diga amém. Amém? Agora você vai ter discernimento. Você vai ser que nem eu.
apóstolo, eu vejo que você não se emociona, né? A pessoa sai da igreja, eu vou me emocionar, eu vou parar de viver, parar de comer, parar de almoçar, parar de jantar, ficar sem dormir. Não posso. Ainda mais sabendo que é nascido da carne. Ah, mas e se é o nascido do Espírito? O nascido do Espírito não faz isso, é diferente. Vamos continuar lendo. Lucas 8, verso 13. Lucas 8, 13. Os que estão sobre pedra são os... Olha lá, artigo definido de novo. Por que eu tenho que falar essa mensagem aqui? Porque a igreja é o reino de Deus em nós, onde nós congregamos, estabelecido dentro de nós. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a nossa cidade, é onde nós vivemos espiritualmente. É o nosso posto de combustível. Então, no posto de combustível, se você ficar no posto como frentista, ou como ficar ali no posto só sem ter o que fazer, você vai ver pessoas entrando no posto, indo embora do posto, chegando no posto, põe gasolina, vai embora. Você vai ver isso o dia inteiro. De modo que o frentista já para ele é comum. Mas apóstolo, por que você não faz? Por que você não pensa num plano? Por que você... Pensar em plano, abençoado. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Que plano que eu pensar? Para prender a pessoa na igreja? Para amarrar a pessoa na igreja igual os tradicionais fazem? Dar um cargo para a pessoa. A pessoa chega na igreja com uma semana já é pastor. Já é obreiro, já é não sei. Para prender a pessoa. Mas não vai adiantar. Quem é nascido da carne é o quê? É carne. Vai embora com cargo, com tudo. Não quer nem saber. É nascido da carne. Na igreja, Paulo disse em Efésios 1 que Cristo é o cabeça da igreja. Na igreja não se pode por regras. Na igreja de Jesus Cristo, ressuscitado de Deus, não se pode fazer planos, projetinho para prender a pessoa, para amarrar, com carteirinha, com credencial, com cargo. Nada amarra a pessoa, você é livre. Por isso que a porta fica aberta, você entrar, você sai a hora que você quiser. Você é livre. Por quê? Porque João 3,6, ou você está sendo trazido por Deus pelo Espírito Santo, ou você está vindo na carne. Se estiver vindo na carne, você não vai aguentar muito tempo, irmão. Esse negócio de orar, de cantar no louvor, de fazer parte do ministério, de congregar. Quem é nascido da carne vai arregar, vai sair fora. Não vai aguentar não, abençoado. Os da emoção, ou seja, os da carne. Sabe o que é? Eu vou falar em parábola. Você é meu amigo? Eu sou seu amigo, pastor. Apóstolo, eu sou seu amigo, conte comigo. Apóstolo, o que você está precisando? É que eu preciso bater uma laje e nós temos que fazer um concreto. Conta comigo. Concreto é o que eu mais gosto de fazer, puxar um concreto. E eu quieto. E a pessoa emocionada, empolgada. Eu, para puxar um concreto, é comigo mesmo, hein? Eu sou bom nisso, hein? Olha, eu sempre puxei concreto. Aí começa a bater papo, começa a mentir, E eu quieto, eu estou só vendo. Eu fico na minha, não me emociono, fico frio. Sabe o que acontece? Eu puxo concreto sozinho, a pessoa não chega nem perto. No dia de fazer o concreto, ela nem passa na rua, abençoado. Nós fazendo a massa ali, um trabalhão, 6 carrinhos de areia, 2 sacos de cimento, pedra, e puxa com a enxada, e a coluna doendo que você nem imagina. Sabe aquele trabalho de puxar o concreto? Cadê a pessoa que falou que puxou o concreto? Cadê ela? Diga bem forte, nascido da carne. Cadê os que estão entendendo? Por isso que eu não me emociono com ninguém, abençoado. Apóstolo, então, eu estou vendo que você é bem prático, né? Sou bem prático. E preciso ser. Senão eu vou sofrer. Vou ficar sem dormir. Vou ficar sem almoçar, sem jantar, vou ficar doente. Não posso, eu tenho que continuar minha vida. Apóstolo, eu vejo que você é bem prático. Sou e preciso ser. Por quê? João 3,6, abençoado. Quem é nascido da carne é ontem, é hoje ou amanhã. Quem é nascido da carne vai manifestar que é nascido da carne. Quem está entendendo? Não é cargo que vai fazer ele ser nascido do Espírito. Não é igreja, não é pastor, não é apóstolo, não é nada, nada vai fazer. Quem é nascido da carne é carne. E vai ficar claro, vai ficar manifesto que é nascido da carne. Vírgula. Mas quem é nascido do Espírito, é perseverante, tem temor a Deus, é fiel, é justo, é íntegro, é reto, tem bom testemunho. Eu conheço pessoas que congregam que, olha, diante de Deus, eu conheço pessoas que até hoje não têm um bom testemunho. Você não escandaliza? Não, porque eu sei que é nascido da carne. Como que a pessoa pode não ter um bom testemunho? Talvez você não entenda isso aí, né?
É mesmo, né, apóstolo? Nossa, conheço a pessoa há tanto tempo, a pessoa fala de Deus, fala da Bíblia, conhece a Bíblia e cita os textos, hein? Porque a graça, porque é em Cristo. Você conhece a pessoa, eu sei que você conhece. Só que a pessoa nunca se converte. Só que a pessoa nunca é luz do mundo, nunca é sal da terra. Quem está entendendo? Por quê? Diga, nascido da carne. Só se você está entendendo, me dá um sinal. Essa mensagem, ou hoje, ou amanhã, ou antes de morrer, você tem que ouvir essa mensagem. E dá glória a Deus, porque assim você não vai ser enganado. E vai viver melhor. Mas e se eu for o nascido da carne? Aí não tem nada a ver com isso, né, abençoado? Posso ouvir um amém? O que eu tenho a ver se você é nascido da carne? Eu posso tentar te ajudar. Mas eu não tenho como fazer a massa por você. Posso até colocar areia, coloco a pedra, ponho cimento, jogo água, te dou a enxada. Mas Paulo disse em Gálatas 6,5, cada um leva o seu próprio fardo. Eu já tenho a minha massa que eu tenho que bater e puxar. Eu faço a minha, você faz a sua. Apóstolo, já pensei em desistir várias vezes. João 3,6. Eu não estou aguentando mais não, pastor. Esse negócio com eu, para mim é longe, porque não sei o quê. Aí começa a dar desculpa. Porque eu estou doente, porque é longe, porque eu estou cansado. Porque o homem está com 98 anos. Ó. 3 horas para vir, 3 horas para voltar. Nunca vi ele falar que está querendo desistir da igreja. Glória a Deus, de boca cheia. Será que eu preciso ficar explicando para vocês se ele é nascido do Espírito? Não vou nem perder o tempo, abençoado. Está claro, está explícito, está revelado, está patenteado. Eu estou expondo ele para a glória de Deus. Por quê? Nascido, eu coloco o meu corpo no fogo inteiro, não é só a mão, não, o corpo. Nascido do Espírito. Diferente daquele que murmura, daquele que reclama, daquele que empurra a vida. Empurra. A igreja é um peso, congregar é um peso, é uma dificuldade. Nossa, quando chega o dia de culto, você nem imagina, apóstolo. Chega no dia de culto, para mim não é assim não, para mim isso é uma maravilha. Tão gostoso quando chega o dia do culto, eu não vejo a hora. Uma maravilha, uma leveza. Apóstolo, mas é um peso que parece... Não é diabo não, irmãos. João 3,6, o que é nascido da carne é carne. Tá louco para ir para o mundão? Vai para o mundão logo, caramba. Se não vai hoje, você vai amanhã, ou a semana que vem, o ano que vem. Não tem o que enganar, o que enrolar. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, vírgula. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só quem está entendendo. Não tem disfarce. Não pode ficar maquiando, sabe? Maquiando, pegar um nascido da carne e ficar maquiando. Eu conheço pessoas que não se converteram até hoje. 5, 10, 15 anos, não se converteu ainda. Vai se converter quando? Nunca. Apóstolo, nunca. Nunca por causa de um versículo aqui, ó. Lucas 8, versículo 8. Olha lá. Só por causa de uma palavra que tem nesse versículo. Lucas 8, verso 8. Outra caiu, outra semente, né? Lucas 8, 8. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo Jesus essas coisas, clamou. Aqui, ó. Aqui porque que nunca vai converter. Está aqui o motivo, a explicação, porque tais pessoas nunca vão se converter. Passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 50, vai morrer e não vai se converter nunca. Por quê? Lucas 8, 8. Quem tem? Circule na sua Bíblia. Quem tem? Circule aí. Sabe o que quer dizer quem tem? Quer dizer que tem pessoas que não têm. Só isso. Ou quer dizer que nem todos têm. O quê? Ouvidos para ouvir. Aqui, ó. Lucas 8, 8. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é uma mensagem subliminar. Ou seja, fala uma coisa, mas querendo dizer outra. Então eu vou te explicar o que ele quis dizer. Na letra, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quis dizer? Olha, nesse mundo tem pessoas que não vai ouvir. Vai escutar, tem orelha, tal. A orelha é uma coisa, ouvido é outra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Eu ouço a Deus. Ouvir.
Mas eu escuto barulhos. Passa um carro, passa uma moto, passa um cachorro latindo, passa um homem buzinando. Aí eu escuto com a orelha. Mas eu ouço a Deus falar comigo. No meu dia a dia Ele fala comigo. Deus fala comigo quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu louvo. Eu ouço a Deus. Porque eu tenho ouvidos. Orelha tem na minha carne, mas no meu espírito tem ouvidos. Então eu ouço Deus falar comigo, me dá direção, faz isso, faz aquilo. Eu ouço Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, tem gente que não tem. E aí não vai ter jeito. Mas vai fazer o que então? João 3,6. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Quem está entendendo? Apóstolo, mas será que eu sou nascido da carne? E se eu for um nascido da carne, apóstolo? O que eu vou fazer? Você pode me ajudar? Vou tentar te ajudar. Porque para ser nascido do Espírito, ou para nascer do Espírito, seja homem, seja mulher, seja novo, seja ancião, 98 anos, nascido do Espírito. Para ser nascido do Espírito, não basta congregar na igreja. É preciso congregar, mas não basta congregar. Não basta ler a Bíblia, é preciso ler a Bíblia, mas não basta ler a Bíblia. Não basta orar, é preciso orar, mas não basta orar. Para ser nascido do Espírito, não é só orar, que já caracteriza que é nascido do Espírito. Não é só vir na igreja que caracteriza. Não é só ler a Bíblia. Estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? É preciso, mas não basta. Então, o que é preciso para ser nascido do Espírito? Ter uma experiência com Deus, pessoal. Eu sou casado, apóstolo. Não, agora você não é casado não. Agora é você e Deus. É que minha mulher, eu amo tanto minha mulher. Não, deixa sua mulher de lado um pouquinho. Porque a vida com Deus é pessoal e individual. Abraão era um, Sara era outro, diante de Deus. E Deus separa isso muito bem. Para ser nascido do Espírito, tem que ter uma experiência com Deus. Pessoal com Deus. Individual com Deus, com Jesus. Seja quem for na face da terra, se ainda não teve essa experiência com Deus, não nasceu do Espírito. Está lendo a Bíblia, está vindo na igreja, mas não nasceu do Espírito. Estou explicando porque que pessoas caem, e porque que Paulo não caiu, porque que Moisés não caiu, porque que Davi não caiu, porque que Salomão não caiu. Estou te explicando coisa que nenhum pastor na terra tem coragem de falar. É mesmo, né, apóstolo? Por que tem pessoas que caem na fé, né? E cai, e desvia. Engraçado, por que eu não caio? Por que Paulo não caiu? Por que Elias não caiu? Por que Eliseu não caiu? Por que Josué não caiu? Engraçado essas coisas. Já pensou nisso? Por que Davi não caiu? Cair, desviar. Por que essas pessoas não caíram? E provavelmente você conhece pessoas que já caiu, que hoje não é crente, não é nada. Uns voltam a fumar, outros voltam a beber, voltam para o mundão, não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja. Por quê? Porque é nascido da carne. Quem tem coragem de falar que está entendendo? Porque é nascido da carne. Porque é nascido da carne. Apóstolo, e se o que eu tenho que fazer? Ter uma experiência pessoal com Deus, com Jesus. Tem que ter uma experiência. É isso que é nascer do Espírito. João 3,6, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, perceba que está em maiúsculo. O que é nascido do Espírito está em maiúsculo. Ou seja, o que é nascido de Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Não estou aqui por causa de mulher, não estou aqui por causa de homem. Eu já vi pessoas virem na igreja para arrumar namorado. É nascido do Espírito, uma pessoa que vem arrumar namorado na igreja, mensado. Está de brincadeira, né? Vai no cinema, vai no circo, vai na pracinha, vai no shopping, vai vir na igreja arrumar namorado. Quem tem coragem de falar que está entendendo o que eu estou falando? Nascido da carne, caramba, nascido da carne. Está claro ou não está claro que é nascido da carne? Pessoa que vem atrás de carro, quer um carro, quer um emprego, quer um namorado, quer um marido, quer uma mulher. Abençoado, não é errado você pedir a Deus um emprego, não é errado você pedir a Deus um marido, um carro, dinheiro, não é nada disso é errado.
O errado, se é que eu posso falar que é errado, eu acho que é melhor falar que é um sinal de que a pessoa é nascida da carne. Ou seja, só anda atrás das coisas da carne. Eis o motivo porque Paulo disse em Colossenses 3. Vem comigo. Eis o motivo porque Paulo disse aqui em Colossenses 3. É o único motivo porque ele falou isso. Colossenses capítulo 3. Olha aqui. Olha lá. O único motivo porque Paulo disse Colossenses 3, verso 1. E agora você vai entender porque ele colocou aqui uma condição. Se é condicional. Colossenses 3, verso 1. Eu sempre perguntei isso para Deus. Falei, Senhor, por que Paulo colocou se? Ué, se ele está falando com a igreja, Colossenses 3, é Paulo falando com a igreja de Colosso. Com a igreja. Por que ele colocou o se? Olha lá, ó. Colossenses 3, 1. Portanto, se. Ué, se? Ué, mas eu não fui ressuscitado com Cristo? Por que ele falou se? Ele está duvidando, ele está achando que talvez... Será que ele está pensando que eu não sou nascido do Espírito? É isso mesmo que ele está pensando. Ué, mas como que ele chegou a pensar isso? Por causa de Romanos 8. Eu nem li o Colossenses 3. Olha o que ele falou em Romanos 8. Deixa o Colossenses 3 que eu já volto. Olha o que ele falou em Romanos 8. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Deixa o Colossenses que eu já volto. Olha o que ele falou em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9, eu já volto em Colossenses. Olha o que Paulo disse em Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Agora ele está dizendo com os que são nascidos do Espírito. Romanos 8, 9. Olha, vocês que são nascidos do Espírito, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ao si de novo. Se é, Romanos 8, 9, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se, ao si de novo. Se é condição. Se você me pagar, eu te vendo. Se você pagar, eu te dou o produto. Se, condicional. Romanos 8, 9. Mas se alguém, ele nem citou nome, sujeito oculto. Oculto é alguém, indeterminado. Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem, e se, quem conhece a graça vai me entender agora. E se não tem, não terá. E não terá, e não tem por quê? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, quando tudo foi consumado, a pessoa não recebeu. Alô? Ninguém está recebendo o Espírito Santo hoje. Ou você tem, ou você não tem. Não, o bispo disse que se eu não tenho, para mim vir na sexta-feira forte, que ele vai orar para que eu receba. Não, você não vai receber nada. Ou você tem, ou você não tem. Ninguém vai receber, como quem tem não vai ficar sem. Diga papai. Jesus disse, tudo já está consumado. Quando ele morreu e ressuscitou, as ovelhas eleitas e predestinadas de Deus foram compradas em Cristo pelo sangue de Jesus. Mas eu não tinha nascido, nem eu também, porque eu nasci em 67. Mas Efésios 1,4 diz que eu já era escolhido desde antes da fundação do mundo. Raciocine comigo. Eu não tinha nascido quando Jesus morreu e ressuscitou. Mas eu já era escolhido, Efésios 1,4, desde antes da fundação do mundo. Mas como é que você foi escolhido se você não tinha nascido? Se você não tinha nascido, você não existia. Não existia na carne. Mas meu espírito já existia, que eu tive uma pré-existência com Deus. Nós somos anjos, espíritos, por dentro, homem interior. Anjos, espíritos, filhos de Deus, é a mesma coisa. Então quem é ovelha, já existia com Deus no céu. Ao nascer, o espírito é revestido de carne. Sendo ovelha, já nasce. Por isso que ele disse, pela graça sois salvos. Por quê? Porque já nasceu comprado pelo sangue de Jesus. E se já nasceu salvo, já nasceu com o Espírito Santo. Por isso que a pessoa crê em Deus. A pessoa não crê em Deus porque vem para a igreja. Ela não crê em Deus porque lê a Bíblia, porque fez estudos com a dominical. Ela crê em Deus porque ela já nasceu com o Espírito de Deus. É nascido de Deus.
Isso é revelação pura. Agora você vai entender Romanos 8:9. Olha Romanos 8:9, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é, não foi e não será. Dá para conjugar o verbo nas 3 posições. Se alguém, Romanos 8:9 é a última linha. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, esse tal não é no presente, porque não foi no passado e não será no futuro. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro para você. Dá um sinal. Olha lá, Romanos 8:9. Ó. Esse tal não é o quê? Não é dele, não é de Deus. E não é por quê? Porque não foi. Logo, não foi, não é e não será. Está claro ou não está claro? O que tem de pastores mentirosos e hereges não está escrito no gibi. Eles falam assim, você que antes que era do diabo, agora você é de Deus. Isso é mentira. Você nunca foi do diabo. Você sempre foi de Deus. Você que antes era bode, agora você é uma ovelha. Isso é mentira, heresia. Bode é bode, ovelha é ovelha. Vai no zoológico, pega uma ovelha que acabou de nascer, vê se ela nasce ovelha. Nasceu ovelha? Acompanha ela, fica olhando assim, ó. Ela nasceu ovelha, ela está crescendo ovelha, já passou 50 anos, vai morrer como ovelha. Não tem como nascer ovelha e morrer tartaruga. Está claro ou não está claro? Ovelha nasce ovelha, vive como ovelha e vai morrer ovelha. Bode nasce bode, cresce como bode e morre como bode. Essas são as 2 sementes que existem na face da terra, ovelha e bode. E quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu pelo bode. Mas está escrito que ele veio buscar o que se havia perdido. Se perdeu por causa do pecado de Adão. Por isso que ele veio morrer. Para reconciliar com Deus aqueles que Adão tinha destituído da glória de Deus por causa do seu pecado. Está claro ou não está claro? Jesus não morreu pelos bodes, ele morreu pelas ovelhas que Adão tinha destituído da glória de Deus. Colossenses 3, verso 1. Agora eu vou ler Colossenses 3:1. Agora você vai entender porque que o Paulo disse se. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. O que ele está querendo dizer? Olha, eu não sei o nome de todos, eu moro longe, ele está querendo dizer isso. Olha, eu não conheço a vida de todos pessoalmente, eu estou até preso agora, eu estou muitos anos preso aqui na cadeia, então eu não sei quem foi e quem não foi. De uma coisa eu sei, se fostes ressuscitados com Cristo, porque não tem como saber, abençoado. Como é que um pastor vai saber? Não tem como saber. Você imagina, eu vou na Praça da Sé, tem 1000 pessoas. Como é que eu vou saber quem foi e quem não foi? Se só olhando na cara não dá para saber. Então, Colossenses 3:1. Se fostes ressuscitados, ou seja, você que foi ressuscitado com Cristo, você que foi salvo pela graça, você que foi batizado em Cristo, você que foi reconciliado com Deus em Cristo. Se você foi, Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque eu estou falando de João 3,6, quem é nascido da carne é carne. Passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 200, e a pessoa só está pensando e preocupada e envolvidas com as coisas da terra, da carne. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? É só você fazer uma analogia, observação. Sabe que a pessoa nunca se converte. Logo, nunca vai ter um bom testemunho. Porque é o quê? Nascido da carne. Mas o que eu faço para ser nascido do Espírito? Tem que ter uma experiência com Deus. Por isso que as igrejas da lei usam a expressão aceitar Jesus. Eles usam a expressão, por quê? Você tem que aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Mas isso também não resolve. Porque quem é ovelha, aceitando ou não, já é salvo pela graça, já foi reconciliado com Deus, já é abençoado, já tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro esse assunto? Quem é ovelha, já nasceu, comprada pelo sangue de Jesus. E quem não é ovelha é bode. Vai adiantar o que aceitar Jesus?
Se Paulo disse em Romanos 8:9 que quem não tem o Espírito não é dele, se ele não tem o Espírito, como é que ele vai aceitar Jesus? Como é que ele vai receber Jesus se ele não tem o Espírito Santo? 1 Coríntios 12, deixa o Colossenses 3 aberto. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 12, rapidinho. 1 Coríntios 12. Oxalá vocês estejam entendendo meu raciocínio profético e apostólico. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios 12, versículo 3. Olha lá, o Paulo falou. 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender. Ou seja, vocês precisam compreender o que eu compreendo. Ele está falando. Vocês precisam entender o que eu já entendi. Ô Paulo, o que você entendeu? Coríntios 12, 3. Que ninguém, diga, ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Olha lá. Os bispos estão mandando as pessoas buscar o Espírito de Deus, né? Paulo está dizendo que as pessoas já têm. Por quê? Ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. Jesus é maldito. Ninguém fala isso. Olha lá. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê, hein? Vou falar de novo. Coríntios 12, 3, a última linha. Ninguém fala, ninguém pode, ninguém consegue falar que Jesus Cristo é o Senhor da minha... se não for pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa confessa Jesus, abençoado, é porque ela já tem o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que leva a pessoa a Jesus, abençoado. Ninguém vai a Jesus sozinho. Ninguém vai a Jesus porque, eu decidi, eu escolhi, é melhor para mim. Efésios 2, estando vós mortos, como é que um morto vai decidir? Como é que um morto vai aceitar? Como é que um morto vai escolher? Efésios 2, estando vós mortos, ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Como é que um morto vai escolher? Como é que um morto vai decidir? Como é que um morto vai aceitar? Logo, Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Traduzindo, quem confessa Jesus, quem recebe Jesus, é porque já tem o Espírito Santo nele. Logo, é ovelha. Esse é o sinal de Deus. Estou terminando, Colossenses 3, volta lá. O que é nascido da carne é carne, irmãos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você nunca vai ver um nascido do Espírito se desviar, abandonar, cair, você nunca vai ver, parar com tudo. Eu já vi pessoas com 10, 15 anos jogar tudo fora, eu já vi. Eu tinha um obreiro aqui no ministério com 10 anos, jogou tudo fora. 10 anos de obreiro, intercessor, jogou tudo fora. Fui conversar com ela, irmã, não, eu já estou... Eu nunca vi aquela mulher daquele jeito, brava, nervosa, hein? A pessoa parecia calma, parecia mansa. Mas aí a carne manifestou. Não, já decidi, está decidido. Irmã, pensa um pouquinho, é melhor só pensar. Né? Não é, as coisas, não é assim que você... Não, quando eu decido, não volto atrás. Eu falei, está falado, acabou. Falei, vixe. Falei, a sua carne é assim. Eu pensei, sua carne é assim. Jogou fora. Você acha que eu vou jogar fora os anos de vida que eu tenho com Deus, meu ministério? Me dá um motivo, por qual motivo que eu vou jogar fora? Qual motivo? Qual motivo? Pode pensar no pior que você quiser. Traição, já fui traído, ó, quantas vezes. Judas, já tive vários, já encontrei com vários. Qual motivo que eu vou abandonar, jogar tudo fora? Eu? Não posso mesmo, nunca. Nem que eu ficar sozinho, morrer sozinho. Jó falou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo disse, todos me abandonaram, o Demas me abandonou, o Crescente abandonou, só Lucas está comigo. Todo mundo abandonou Paulo. E no dia de morrer, um pouquinho antes, ele falou, olha, a coroa da justiça me aguarda, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Muitos me deixaram, outros abandonou, outros traíram, deram facada, deram punhalado. E o que fizeram com Jesus, fizeram comigo também, Paulo disse. Porque Jesus andou com Pedro, né? Ô Pedro, vem andar sobre as águas. Ele foi sobre as águas, uma maravilha, tal. Ó, tal que maravilha. E Pedro na porta formosa, uma maravilha. E depois foi lá e negou Jesus. Negou 3 vezes. A pessoa vai negar Jesus, abençoado? Você não está andando com Jesus? Você não está no ministério junto com... Você vai negar Jesus? Mas você não... Eu não. Você está me confundindo. Não conheço esse homem aí.
Passou um pouquinho. Você é um discípulo. Não, eu não. Nunca ouvi. Nunca ouvi mais gordo. Não conheço ele. Foi embora. Uma pessoa pode fazer isso com Jesus. Uma pessoa pode negar Jesus. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2,14 que o Pedro não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2,11 que Pedro era repreensível. Traduzindo, não tinha se convertido. Colossenses 3,1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Chama a pessoa para orar, a pessoa nunca dá para vir orar. Pode ser um sinal, não pode? Pode ser um sinal. Festa, a pessoa é a primeira a chegar. Comida, a pessoa é a primeira a chegar. Mas culto de oração sempre é o último a chegar, não vem. Não... Por quê? Será que isso é um sinal? Para comida terrena carnal, a pessoa chega, nossa, aquela vontade, aquele ânimo, para orar, para buscar as coisas de Deus. Não, nunca dá, estou cansado, não dá, moro longe, tal, não sei o quê. O que você acha que é isso aí, hein? Ou eu estou falando besteira aqui, hein? Ou Deus não fala comigo coisa nenhuma, hein? Colossenses 3,1. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Tem pessoa que nunca tem tempo para buscar as coisas que são de cima. Para as coisas da terra tem tempo. Vai lá na Bahia, roda o Brasil. Aí tem tempo. Para as coisas de cima não tem tempo, não dá. Está cansado, é longe, está chovendo, está frio, está garoando. Nunca dá. Para as coisas de cima nunca dá. Será que isso aí é um sinal que Deus está dando para nós aqui? Para mim já está claro das coisas, pessoal. Eu só não posso falar nomes. Porque pega mal falar nome, né? Deixa o tempo passar. Vamos ver quem é, quem não é, né? Porque João 3,6. Diga comigo, quem é nascido da carne é carne. Diga, quem é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, você está aqui. Por quê, abençoado? Por que você está aqui? Pensa aí por que você está aqui. Por que você está aqui? Por quê? Por quê? Acho que eu até acostumei já, pastor. Quando vou ver, eu já troquei, já tomei banho e estou vindo. Você já acostumou? Não, você não está falando assim, não. Você não falou, você não pensou isso. Vamos pensar em outra coisa. Você não acostumou, não. Como acostumou? Eu acostumei a tomar banho. Quando vou ver, já tomei, já pus a cueca, já pus a meia. Isso aí eu acostumei. Né? Se já acorda e tal, vai para o banheiro. Eu já acostumei. Essas coisas eu acostumei. Eu não vou acostumar com coisas. Não. Coisa espiritual, abençoado. Porque no mundo tereis aflições, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento. Vem ou não vem? Não está escrito? Não tem como acostumar. Tem aquela frase de matar um leão por dia? Jesus falou, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Traduzindo, está pensando que é fácil, que é brincadeira? Por isso que eu uso o termo de brincar de igrejinha. Tem pessoa que não entendeu ainda. Está achando que servir a Deus, que seguir Jesus sabe? Não é não, abençoado. Você vai passar por lutas. Vai passar por tribulações. Vai passar por dificuldade. E aí o que você vai fazer? Vai ser um motivo para você já parar com tudo? Então já fala logo que você é nascido da carne. Pronto, já assume logo, caramba. Assume logo. Eu só queria um motivinho só. Não, eu já tive esse motivo várias vezes. Colocaram fogo em 3 carros meus, abençoado. Eu estava servindo a Deus, colocaram fogo em 3 carros meus. Você quer maior motivo que esse? Parar com tudo? E foi aí que eu fiquei mais forte, mais firme. Você quer maior motivo que esse? Você está servindo a Deus, dia 26 de outubro de 2009. Servindo a Deus, eu servindo a Deus fielmente. O ímpio foi lá e pôs fogo nos meus carros na garagem. Queimou os carros, queimou a garagem, queimou o chão, queimou a janela, queimou o portão, queimou o telhado, acabou com tudo. Olha o motivo para me parar com tudo. Quer maior motivo que esse? Olha o motivo para falar, Deus não é comigo coisa nenhuma, porque eu estou aqui na igreja servindo a Deus, Ele está vendo isso, então Deus não existe. E começar a blasfemar, começar a murmurar. É ou não é o motivo? Eu conheço muitos que faria isso. Eu conheço muitos que faria isso. Vamos colocar os pés no chão, abençoado. Quem é nascido da carne é carne. Primeiro motivinho mais forte que aparecer, a pessoa vai embora. E não é vai embora desta igreja.
Vai embora daquela igreja, vai embora da outra igreja, vai embora daquela outra igreja, e aquele. Vai embora, porque é nascido da carne. Não vai querer mais saber de Bíblia, não vai mais querer saber de igreja, não quer mais saber, não quer saber de nada, quer saber de sambão, de pagode, do mundão, pular carnaval, e a carne, quer saber dessas coisas terrena, carnal, coisa espiritual a pessoa não quer mais. Porque empurrou as coisas espirituais. Alguém mandou ir para a igreja, que era bom ir para a igreja, aí a pessoa quando foi ver, acostumou, gostou e tal, fez uma amizade. Porque aqui é uma amizade carnal, né? Terrena, né? Ao invés de falar oi, fala graça e paz. Ao invés de falar, e aí, Carlão? Graça e paz, abençoado. Mas isso não segura ninguém, abençoado. João 3,6. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. O nascido do Espírito, ele teve uma experiência tão grande com Deus. Será que Jó era nascido do Espírito? Era ou não era? O Jó estava na casa dele, chegou uma pessoa, Jó, a casa... Aí ele começou a explicar, fala logo, meu filho morreu, já fala logo. Eu sou nascido do Espírito, eu aguento. Pode falar. Ele começou a rodear, o vento bateu, a casa não aguentou, porque a casa caiu, seus filhos morreram, as vacas morreram. Acabou com tudo. Eu conheço muitos. Se lascar, que congregar não está dando nada, ler a Bíblia não está dando em nada, estou orando faz tempo e nada. Jó não. Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Nasci careca, pelado, nem cabelo eu tinha, não tinha dente, não tinha nada. Cheguei a ter casa, filho, casei, vaca, milho, arroz. Deus deu, Deus tirou. Eu vou continuar crendo em Deus. Eu acho que eu falei muitas coisas fortes aqui hoje. Estou tratando vocês como filhos de Deus, como ovelhas normal. Eu não faço acepção de pessoa. Não fala não, porque, irmão, se Deus trouxe, vai ouvir. Deus trouxe, vai ouvir. Eu não faço acepção de pessoa. Com ninguém. Os que estão aqui vão ouvir o que Deus tem para falar. Se tivesse 1 milhão de pessoas aqui, 1 milhão eu ouvi. Se tivesse 2 pessoas, 2 eu ouvi. O que Deus tem para falar. Mas eu vou falar com vocês, eu penso que Deus foi forte nessa noite. Foi claro. Eu falei no comecinho que essa mensagem seria esclarecedora. Eu vou terminar com João 3 mesmo, onde eu comecei. O Colossenses 3, você lê na sua casa depois, tá? Depois você lê Colossenses 3 lá, onde Paulo manda buscar as coisas de cima. Só fique esperto, se você nunca consegue buscar, sei, né? Já é um sinal, né? Sei lá, né? Está escrito para buscar, Paulo manda buscar, você nunca consegue buscar, nunca dá tempo de buscar, quer dizer, nunca consegue. Mas para as coisas da carne não consegue, para o Espírito não. Não sei, né? Que de repente pode dizer alguma coisa isso aí, né? Sei lá. Você acha que estou pensando demais, né? Sei lá, vai. Para terminar a ministração, João capítulo 3. Quando a igreja fica quieta assim, é um mistério, hein? Cadê aqueles amém? Cadê aqueles glória a Deus? Cadê os abapai? Cadê eu recebo? Cadê? Acabou com tudo isso aí? Quando a igreja fica quieta, abençoado, isso é um mistério danado, hein? 1 Coríntios 14, verso 3, Paulo diz, o que profetiza, que é o que eu estou fazendo aqui, fala aos homens para edificação, consolação e exortação. Consolação, glória a Deus, Abba Pai. Edificação, glória a Deus, Abba Pai. Exortação, glória a Deus, Abba Pai. Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando. Ou Deus só está falando quando Ele fala que você é salvo pela graça abençoada? Aí Ele está falando. Não, abençoado. Coríntios 14, 3. O que profetiza, fala aos homens para edificação, consolação e exortação.
Mas é bom que haja o temor sobre a igreja. Isso é um bom sinal. Diga, Abba Pai. O temor é um bom sinal. Para terminar a ministração, olha, abençoado. Olhem para mim. Pegadinha do malandro. Eu estou falando de Nicodemos, abençoado. Na verdade, o texto fala de Nicodemos. Você acha que eu vou falar de nascido da carne, nascido do Espírito? Estou falando de Nicodemos. Olha aqui, ó. Colossenses 3, verso 1. A história verdadeira é essa aqui, ó. Colossenses não, desculpa, João. João 3, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Pode nem brincar mais, né, irmãos? Tá brincando, abençoado. O texto fala de Nicodemos. Tá brincando com vocês, irmãos. O texto fala de Nicodemos. Olha aqui, ó, a prova que fala de Nicodemos. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite. Jesus ministrava de dia, abençoado. Andou sobre o mar de dia, curava cego, leproso de dia. Mas pega mal, né? Eu, principal, vou falar com Jesus, pé descalço, filho de carpinteiro. Eu vou falar com Jesus, eu vou perguntar para Jesus. Eu, um dos principais, vou perguntar para Jesus. Verso 2, ele foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, entre aspas, que é o seu caso, não pode ver o reino de Deus. Verso 1. Você é um fariseu, é um dos principais judeus, um homem religioso, estudado, mas, verso 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe nascer? O nascido da carne não entende nada mesmo, né? Pode ser o apóstolo do céu. Prega, traz revelação. O nascido da carne, ele não entende nada. Não guarda as mensagens. Quando é amanhã já não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi falado. Da carne. Pode trazer o apóstolo que for, o profeta que for. O nascido da carne é carne. Igual o Nicodemos, não tem jeito. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No verso 3 ele diz que não poderia ver o reino de Deus. Agora no verso 5 ele está dizendo que já não pode entrar. Nem ver e nem entrar. Como é que vai entender? Vai morrer e não vai entender, ué. Se não pode ver, porque é nascido da carne. Se não pode entrar, porque não nasceu do Espírito, vai morrer sem entender as coisas de Deus. Está claro ou não está claro? Ou você não conhece pessoas que não entendem? Prega, ensina, dá Bíblia, dá CD, dá DVD, traz da igreja. Não entende. Não, igual cabeça de cavalo, não entende. Igual o jegue, igual o jumento. Não entende, não entra. Seja deu Bíblia, seja trouxe na igreja, deu CD, fez oração, fez de tudo. Não entra, não entende. Por quê? Verso 5. Porque não nasceu da água e nem do Espírito. Está vendo, apóstolo? Tem que se batizar para entender, está vendo? Ele falou de nascer da água. Desculpa te decepcionar, mas ele não está falando de batismo em águas. E vou provar isso. Olha João capítulo 4. Que água que ele está falando. João 4, verso 13. Para terminar. Respondeu Jesus: todo aquele que beber... Olhem para mim aqui. Ó. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. João 4, 13.
todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Verso 14, João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele não está falando de batismo em águas. Em João 3,5, quando ele disse nascer da água, ele está querendo dizer, aquele que beber da água que eu lhe der. João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas, pois Tu és onisciente, conhecedor de todos os corações e todos os pensamentos. Pai, eu disse uma frase muito importante hoje nessa ministração, que é preciso para nascer do Espírito, ter uma experiência contigo, uma experiência com Deus. Como Paulo teve, como Moisés teve. E percebo, Senhor, que independente da aliança, porque Moisés teve uma experiência com o Senhor na sarça, no monte, e Paulo teve uma experiência com o Senhor a caminho de Damasco, independente das alianças, é preciso ter uma experiência com Deus, que é o Pai dos Espíritos, Senhor, que conhece todos os corações, que conhece todos os pensamentos, desses que estão agora me assistindo pela internet, me assistindo por um DVD, me ouvindo através de um CD. O Senhor conhece os corações, Senhor. Manifesta a Tua glória na vida daqueles que de fato, de verdade, foram escolhidos por Ti desde antes da fundação do mundo e predestinados para a Tua glória. Pois o Senhor mesmo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Manifesta a Tua glória naqueles que têm ouvidos para ouvir. Naqueles que entenderam que até agora são apenas nascidos da carne, apenas uma religião vã, que não dá em nada, mas que entenderam que precisa ter uma experiência contigo, que marque a vida, como Moisés teve sua vida marcada, como Paulo teve sua vida marcada, como o Senhor marcou a minha vida, naquele dia, Senhor, quando o pastor disse, pregando sobre Lázaro em João 11, para tirar a pedra. Eu me lembro, Senhor, que na hora ficou claro que eu tinha que tirar a pedra do meu coração, da minha vida. E então sairia para fora, surgiria um novo Marcos Gomes, uma nova pessoa, que como está escrito em Efésios, que segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade, para a glória de Deus. Portanto, Senhor, eis o motivo porque eu digo e canto e cantarei para o resto da minha vida. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Graça e paz a todos vocês que são nascidos do Espírito. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.